Nós vamos ler juntos Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus está contando uma série de histórias explicando o reino de Deus, uma série de parábolas. Parábolas são histórias que não aconteceram necessariamente, mas que podem acontecer a qualquer hora, a todo tempo, e Jesus utilizou as parábolas para explicar o que é o reino de Deus. As parábolas, elas não definem, elas não encerram o assunto. As palavras iniciam a conversa. Abrem a nossa mente para a gente pensar na vida a partir de diversos pontos de vista. E Jesus contou muitas parábolas para explicar o que é o reino de Deus, o que é a vida com Deus, o que significa andar com Ele. Ele fez isso através de histórias. E uma delas nós vamos ler aqui hoje à noite. Diz assim: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Quero minha herança agora mesmo. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos. E para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. E ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou, e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui vivo, não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Até aí. Coração é um órgão fundamental da nossa existência. Nós precisamos cuidar do coração. Desse aqui que pulsa. Desse aqui que está aqui dentro. Ele precisa de muito cuidado. E tem esse outro coração, que a Bíblia fala tanto sobre ele, e que não é esse órgão, é outra coisa. Coração na Bíblia é o lugar onde nós lidamos com as nossas dúvidas. Coração na Bíblia é o lugar onde nós lidamos com os nossos desejos. É como se fosse um palco emocional, onde as tuas razões, as tuas emoções, os teus valores, as suas censuras, as suas tradições, elas se encontram. É um palco, é como se fosse um palco de um teatro, onde tudo isso que você tem dentro de você se encontra. Porque quando você precisa tomar uma decisão, tudo isso se encontra. Quer dizer, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu sigo reto ou eu volto. Eu preciso decidir. Esse lugar onde você trava essa decisão, se você vai para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás, isso aí é o teu coração. É desse lugar que nós estamos falando. É onde habita as coisas que eu acredito, outras que eu penso que eu acredito. É onde estão as coisas que eu quero, onde está também aquele sentimento de que eu quero, mas eu não posso. É um pouco difícil falar, é um pouco complicado de lidar, porque coração nós estamos lidando com uma metáfora. A gente não sabe lidar muito bem com essa metáfora e a gente não sabe muito bem nem onde é que esse coração fica. Mas eu queria que você pensasse assim, para simplificar. O que é o coração? É o lugar onde a tua razão, onde as tuas emoções, onde os teus valores se encontram e ali você toma as suas decisões. Ali você decide, na verdade, que tipo de pessoa que você é, o teu coração. É ali que você está decidindo que tipo de pai você é, que tipo de marido, tipo de esposa, tipo de filho,
tipo de empregado, de patrão, de cidadão, que tipo de pessoa você é. Então, é nesse espaço chamado coração que você está definindo a pessoa que você é. E a Bíblia fala muito sobre coração. Ela fala muito sobre, inclusive, a necessidade que nós temos, eu e você, de cuidar desse espaço. E um dos versículos que a Bíblia fala de coração, que eu mais gosto, que eu já citei N vezes e vou citar aqui hoje de novo, e eu gostaria muito que você guardasse esse texto no teu coração, é Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha, não é brinquedo não, né, esse tal de coração? A mensagem diz assim: vigie sempre os seus pensamentos. Deles, dos pensamentos, depende toda a sua vida. Ou seja, em duas traduções diferentes da Bíblia, nós temos no lugar do coração, pensamentos. Então, o nosso coração é também esse lugar que nós podemos trocar pelos nossos pensamentos. Preste atenção no que você está pensando. Porque você precisa lidar com esse mundo de coisas que está passando pela tua cabeça, inclusive agora, quando eu estou falando. Porque quando eu estou falando de desejo e de pensamentos, inevitavelmente você já faz uma viagem para algumas coisas que você está querendo, para alguns planos que você está maquinando aí dentro de você, e alguns você sabe que muita gente não vai gostar, porque você sabe que alguns são errados. E aí a gente começa a falar de pensamento, e começa a falar de desejo, e começa a falar de planos, algumas coisas começam a entrar em ebulição dentro da gente, e a gente inclusive fica, para, estou na igreja, não posso pensar nisso agora. Sai para lá. Não, e não adianta reprimir o pensamento, tem que deixar ele fluir mesmo e a gente aprender a lidar com ele. Porque não tenha pensamentos. Não é jogue fora o teu coração. Qual que é? Tome cuidado com isso. Vigie. Coloque um cão de guarda. Coloque uma cerca. Preste atenção. Por quê? Porque você não pode deixar o teu coração à deriva. Porque um coração não cuidado, não vigiado e não devidamente observado, ele fica à deriva. E como você bem sabe, um barco à deriva vai parar onde? Em qualquer lugar. Toda vez que você deixa a vida à deriva, você está, de alguma maneira, tomando a seguinte decisão: aonde minha vida for parar, tá bom. O problema é que a gente só faz a primeira parte, a gente deixa a vida à deriva, e depois o que a gente faz? Ah, meu Deus, por que aconteceu isso? Por que aconteceu? Porque você não tomou cuidado. Por que a tua vida foi parar aí? Exatamente porque você não guardou, exatamente porque você não prestou atenção. Então nós temos que aprender a lidar com os nossos pensamentos. O problema, o grande problema, é que a gente vive numa época onde tudo é muito fast, né? Tem fast food, tudo é rápido, tudo a gente aprende do dia para a noite, e as pessoas se apaixonam do dia para a noite e desapaixonam da noite para o dia, e a gente resolve tudo com uma velocidade incrível, e aí de repente aprender a lidar com as emoções passa a ser uma coisa assim. E aí tem curso, né? Aprenda a lidar com as suas emoções em 24 horas. Pô, em 24 horas, mas eu tenho 41 anos. Como é que nós vamos pegar os 41 anos, desde o dia que eu nasci, no lugar em que eu nasci, com as tradições que eu nasci, e pegar a minha infância, pegar a minha adolescência, a minha fase de juventude, e pegar que eu casei, que eu tive filho, e que agora eu sou um quarentão em 24 horas? Sério mesmo que isso é possível? Não, isso é impossível. Não dá para aprender a lidar comigo mesmo em 24 horas. Porque eu estou tentando há 40 anos e não consigo. Imagine em um dia, é cruel demais, pesado demais, e no final acho que a gente fica mais sufocado ainda. Então a questão não é você aprender a resolver o problema do coração, porque a gente não resolve. Se a gente resolver a vida, é a maior piada que existe. Ninguém resolve a vida. A questão é a gente aprender a viver, a cuidar, a vigiar, a prestar atenção. E o profeta Jeremias tem um versículo que fala também sobre o nosso coração, que eu acho muito interessante, que ele diz assim: o coração humano é terrivelmente sombrio e enganoso, um enigma que ninguém consegue decifrar.
E você está achando que em uma quinta-feira ou em 4 quinta-feiras você vai conseguir decifrar o teu? Não vai, porque a vida não foi feita para ser decifrada. A vida foi feita para ser cuidada. Eu não vou entender todas as coisas, eu não vou desvendar tudo, porque a vida não é para eu ficar fazendo um CSI, não é para eu ficar fazendo investigação. Não, a vida é para ser cuidada. O meu coração vai ser todo, eu vou entender todas as artimanhas e as questões aqui dentro. Não vou. Isso é neurotizante, eu tenho que resolver tudo e responder tudo. Não, mas eu também não vou deixá-la à deriva. Eu vou começar a tomar cuidado e prestar atenção. Por que eu vou prestar atenção? Porque o meu coração, resumindo, são os meus pensamentos. E quem que é o beneficiário ou a vítima dos meus pensamentos? A primeira pessoa? Eu mesmo. Por isso que é tão importante eu tomar cuidado comigo, com os meus pensamentos. Mas aí você pode dizer, não, mas eu não estou muito preocupado comigo, então, desculpe, dane-se. Então, mas você não vive sozinho. E aquilo que você pensa e não é cuidado tem um desdobramento, porque não existe ação neutra. E as pessoas que estão ao seu redor, elas também são beneficiadas ou vítimas da sua falta de cuidado. Sou casado e tenho 2 filhos. Tudo o que eu decido, 100%, mexe comigo e diretamente com a minha esposa e com os meus filhos. Então eu preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque primeiro, eu me amo, né? Você tem que se amar. Você tem que amar a vida, tem que se amar. Então eu vou tomar cuidado. Não, mas eu nem estou me amando muito assim. Então, mas olha para o lado, porque tem gente aí do teu lado que você ama. E essas pessoas são vítimas ou dependentes da tua falta de cuidado ou do teu cuidado, do teu zelo. Então nós temos um coração que são os nossos pensamentos, que são os nossos desejos, e esse lugar é sombrio e enganoso, e o profeta Jeremias está sendo absurdamente poético, porque quem que é enganoso? Eu. Mas eu engano quem? A mim mesmo. Ah não, aí deu nó demais, não? Porque aí você está dizendo o seguinte, que a gente se engana. Sim, vocês não que vocês estão com essa cara e olhando para mim, mas sim, a gente se engana. Ou a gente não, o pessoal que não veio se engana, a gente mente para nós mesmos. Faz tempo. Faz tempo que a gente conta boas mentiras para nós mesmos. Para a gente poder fazer o quê? Viver aquelas coisas que a gente sabe que não pode, mas morre de vontade. Então o que a gente faz? A gente vai construindo necessidades. A gente vai construindo aquela pessoa que ela quer comprar alguma coisa e ela troca o querer pelo precisar. Eu sei que você nunca fez isso. Mas o pessoal que não veio vive fazendo. Você quer comprar isso? Nossa, eu preciso tanto ir ao shopping. Não precisa. Você não precisa, você quer. E aí eu vou criando demandas para justificar os meus desejos. Eu vou criando necessidades para justificar as coisas que eu quero. Minha filha Gabriela, que está aqui na frente, quando ela tinha 2 ou 3 anos, um dia ela falou assim para mim, papai, vamos no shopping. Eu falei, mas você quer fazer o que lá no shopping? Por que você quer ir no shopping? Ela falou, não sei, quando chegar lá eu descubro. O que é isso? Vindo de uma criança de 2 ou 3 anos, é bonitinho? É bonitinho, é engraçadinho. Mas o que é isso? Isso é um sistema que vai fazendo a gente trocar o querer pelo precisar. E se a gente não tomar cuidado, esse processo começa quando a gente tem 2 anos e termina num lugar chamado cemitério. E às vezes essa inversão é o que leva a gente para o cemitério. Que é quando a gente passa a vida dizendo que a gente precisa, ao invés de admitir, não, isso que eu estou é simplesmente um desejo. E é fútil. É desnecessário. E vai custar caro demais para a minha vida e eu não quero isso. Então, por falar nisso, eu pergunto para você hoje à noite, o que você quer? O que você quer da tua vida?
E eu sei que essa é uma pergunta absurdamente simples e é muito difícil de ser respondida. O que eu quero? A gente acha que sabe. Porque a gente sempre responde ela de bate-pronto com as coisas do dia a dia. O que você quer? Eu quero carro novo. Eu quero uma mulher nova. Eu quero A gente sabe. Não, mas para a vida mesmo, o que você quer? Quais são os teus sonhos? E aí a gente começa, não, eu quero... E aí fica difícil de responder, sabe por quê? Porque a gente começa a pensar. E que bom que fica difícil de responder, porque algumas coisas precisam de tempo e precisam ser difíceis de serem respondidas, porque algumas respostas estão na ponta da língua e elas vêm tão rápido que do jeito que elas vêm, elas devastam a nossa vida. Um dos nomes disso, sabe o que é? Paixão. As paixões, não, eu me entrego, a paixão foi avassaladora. Pois é, ela veio e do jeito que ela veio, ela destruiu tudo e o que sobrou foram escombros e dores para todos os lados. Por quê? Porque não teve a hora de parar e pensar, escuta, olha, vai até ser bom. Pode até ser bom num determinado momento, mas quanto é que isso vai me custar? Então eu preciso passar a vida perguntando, escuta, o que eu quero e quanto é que isso vai me custar? Quanto é que isso vai requerer da minha existência? E lemos então a parábola para a nossa meditação de hoje do filho pródigo. É uma batalha que aconteceu no coração desse jovem, e Jesus está contando essa história para explicar o que é a vida, para explicar o que é o reino de Deus, para explicar como é que funciona o coração das pessoas. E usa de um jovem que simplesmente vira para o pai e fala, dá minha parte da herança que eu quero ir viver uma vida diferente dessa que eu tenho. Ele quer alguma coisa diferente daquilo que ele tem atualmente. Ele quer desfrutar de alguma coisa que ele não sabe muito bem o que é. Só que ao invés de se questionar e tentar descobrir minimamente o que é que ele quer, o que ele faz, não, ele toma a decisão e vai embora. Porque ele não questiona as intenções do coração. Ele não vigia. Ele não coloca um guarda. Ele não coloca um filtro. Ele não tem coragem de questionar a decisão dele, e algumas decisões a gente não tem coragem de questionar, sabe por quê? Porque a gente sabe que se elas forem questionadas, e nós formos responsáveis, a gente tem que abrir mão daquele desejo. É por isso que a gente não questiona algumas coisas. É por isso que muita gente entra em processo terapêutico e para no meio do caminho, sabe por quê? Porque chega uma hora que começa a mexer com algumas coisinhas e você diz, aí não. Aí não, porque eu vou ter que mudar umas coisas que eu não quero. Por isso que muitas coisas nossas não são questionadas, porque a gente sabe que se a gente questionar, se a gente mexer, se a gente abrir a gaveta, a gente falar, é o seguinte, você está dizendo, como você cantou aqui no começo do culto, Senhor, vem reinar sobre os sonhos meus, você tem certeza. Porque isso significa que talvez para Deus reinar em alguns dos teus sonhos, significa que esse sonho vai ter que morrer. Significa que esse plano de viagem vai ser cancelado. Significa que essa rota que você está estipulando e planejando para o teu voo vai ser totalmente alterada. É por isso que a gente não quer questionar muitas coisas do nosso coração e a gente prefere, não, deixa a vida levar. Vamos ver onde é que vai dar. E Jesus fala desse jovem, que ele não questionou, ele simplesmente foi lá, tomou a decisão no ímpeto dele de jovem, com toda a força que um jovem tem, e ele vai viver a vida do jeito que dá na telha. Ele tem essa sensação de que ele precisa de liberdade. Ou seja, ele teve que inventar que a vida dele é uma prisão para poder justificar o fato dele ir embora. Mas eu te pergunto, será que a vida dele era mesmo uma prisão com um pai desse? Não, mas às vezes a gente tem que inventar uma realidade para justificar o nosso desejo. Então eu tenho um pai bondoso, eu tenho uma mãe amorosa, a minha vida é extremamente agradável, mas eu preciso transformar todo esse ambiente numa prisão, num verdadeiro inferno. Por quê? Porque eu quero ir embora. E como eu não tenho coragem de dizer, olha, simplesmente eu quero viver outra vida, eu crio todo um sistema para justificar os meus desejos fúteis, rasos, fracos.
Ou seja, às vezes falta a nós o que? Integridade para dizer, olha, o que eu estou querendo é isso, e eu não preciso ficar criando 1000 teatros e 1000 desculpas para viver isso que eu estou querendo. Cuide muito das motivações do teu coração. E vou dizer uma coisa que muita gente, aliás, muito religioso, não gosta. Eu não acredito que você seja julgado pelos seus pensamentos. Eu acredito que você é julgado pelos seus atos. Né? E explico. Porque há quem diga, não, você pensou, você já está lascado. Não, uma coisa é eu pensar em roubar um banco. Né? Outra coisa é eu ir lá e roubar o banco. Uma coisa é eu pensar alguma coisa que vai prejudicar uma pessoa. Outra coisa é eu ir lá e fazer essa coisa. Porém, é aqui, nesse lugar chamado coração, que muitas coisas da nossa vida começam, e tudo começa com um pensamento. O Freud dizia assim, o pensamento é o ensaio da ação. Então, quando você está pensando, não aconteceu ainda, você já está pensando, mas você já rompeu uma barreira. Qual? Você está pensando. Você já está dando margem para essa ideia. Você já está dando terreno para esse plano. Você já está dando espaço para algumas ideias tomarem conta do teu coração. Pô, mas esse rapaz não tinha que ir embora mesmo da casa do pai, da mãe? Não chega uma hora que tem que ir embora? Tem uns aí que está na hora, você tem que ir embora logo. A questão aqui não é ele ir embora, a questão é por quê e como. Porque isso não é que ele foi embora da casa do pai, isso não é um problema, isso é um ciclo natural da vida. E repito, tem uns que estão atrasando o ciclo. Acorda que tua mãe não aguenta mais acordar e olhar para tua cara. Vai embora, vai. Você consegue um negócio que chama emprego, te dá um negócio que chama salário, você faz um negócio que chama aluguel. Pronto, vai viver tua vida. A questão aqui é por quê? O que é que Jesus está trazendo na história? O fato do filho ter ido embora? Não, é por quê? As intenções do coração. E como? Ele rompe com o pai dele emocionalmente para se sentir no direito de pegar a herança, porque a herança é um negócio que você pega quando os seus pais morrem. O que ele faz? Ele mata emocionalmente o pai dele, se sente autorizado a ir lá e reivindicar a parte dele na herança. Mas presta atenção, se para você viver, se para você realizar o seu projeto de vida e esse desejo que está no teu coração, você tem que matar, mesmo que emocionalmente, pessoas que você ama, o que você quer não é desejo de vida, é desejo de morte. Se para você viver o que de fato você quer viver, você tem que deixar alguém chorando em casa, o que você quer é morte, não é vida. Se para você desfrutar desse negócio que você está planejando no teu coração, para isso você vai ter que ferir pessoas, cuidado. Porque você está entrando num negócio que tem cara de liberdade, mas tem conteúdo de prisão. Porque quando ele pega o dinheiro e ele vai embora, o que ele é? Ele é livre. E um tempo depois, o que ele é? Um preso. Porque não questionou as intenções do coração. E de repente aquilo que parecia ser uma coisa incrível, de uma vida maravilhosa, está reduzido a um chiqueiro. Lama para todos os lados. Para um judeu não pode ter coisa mais nojenta. Então a conta às vezes parece tão simples, né? E por que a gente não vê? A gente não vê porque a gente não quer. Porque quando um desejo bate a porta e entra, ele tem que ser investigado. Então não caia nessa de que você não vai desejar, porque isso é mau papo furado. Desejar é do ser humano, nós somos seres desejantes. O Eclesiastes fala muito sobre isso. Alguns caminhos místicos orientais falam da gente morrer para os nossos desejos. Não, a gente não vai morrer para os nossos desejos. E sempre falo aqui, até porque querer morrer para o desejo já é um desejo, então não faz sentido. Não, ninguém vai morrer para desejo nenhum. O que é que você tem que fazer? Controle os seus desejos, caso você não queira ser controlado por eles.
Então o desejo vai aparecer? Vai. E agora? Agora é com você. Qual é o tamanho do terreno que você vai dar para ele? O desejo de romper com o pai e ir embora apareceu, aparece na cara de todo mundo. Né? Tem determinados momentos da nossa vida que só o que a gente pensa, cara, eu não vejo a hora de ter minha casa, de ter meu espaço, de ter minha vida, não aguento mais esse pai, essa mãe. Meu, que sonho. Quem riu é porque já pensou assim. Só que esse dia chega. E aí a gente descobre o quê? Nada melhor que aquela casa do pai e da mãe, que o pessoal pagava o IPTU, que tinha roupa dobrada e lavada, né? E a gente vai morar sozinho, as roupas não aparecem, né, no armário, você tira elas no banheiro e elas ficam no banheiro. E naquela outra casa, que tinha aquelas outras pessoas, que a gente chamava de pai e mãe, a roupa ia do banheiro, do chão do banheiro, para o armário dobrada, em alguns casos dividido por cor. E às vezes a gente está num apartamento que é verdadeiro um chiqueiro. Não, eu preciso questionar sempre, a todo tempo. Por quê? Porque os desejos vão aparecer. E alguns são extremamente bonitos e viáveis. Eu tenho que falar, vem desejo, vem, vamos viver feliz. Não é que todo desejo é para ser eliminado, não. Tem desejo, foi questionado, teu coração está devidamente guardado, tá? Então deixa o desejo vir e vai viver isso aí feliz. Agora, com a mesma maturidade que eu tenho que olhar para algumas coisas e falar, vem, eu quero desfrutar isso, para outras eu tenho que falar o quê? Não, isso vai me custar caro demais. Não, porque isso vai ferir pessoas que eu amo. Não, porque isso vai tirar coisas sagradas da minha casa. É o pai que quer muito ter, desde que ele é adolescente, ele sonha em ter a moto X, e agora ele vai ter essa moto X, mas para ter essa moto X ele vai ter que abrir mão de pagar a escola melhor para os filhos ou a faculdade para a filha. Se é maturidade, já sabe dizer o quê? A moto, já vivi com ela, longe dela há 40 anos, vai ficar mais 20, porque não tem nada mais legal do que eu poder dar para os meus filhos alguma coisa, e abrir mão de uma coisa minha que, em última análise, inclusive é fútil, superficial. Você pode ter, desde que isso não roube das pessoas que você ama, coisas básicas para a existência delas. Então, não posso ter coisas? Pode. O que você não pode deixar é que as coisas tenham você. Você não pode possuir bens? Pode. O que você não pode é ser possuído pelos bens. Que esse é o nosso grande problema hoje em dia. Não é que as pessoas têm as coisas, o problema é que as pessoas passaram a ser escravas das coisas. Quando isso acontece, quando o meu desejo aparece, o meu coração não está devidamente guardado, e eu me entrego às minhas paixões. E as paixões, elas são, em muitos casos, sexuais, mas às vezes elas são materiais, às vezes elas são financeiras, são muitas. O que é paixão? Aquilo que vem e me devasta, e me leva. E quando vai embora, deixa estrago para todos os lados. Por isso é que a gente precisa gravar o que é no nosso coração. Vigie sempre os seus pensamentos. Deles depende toda a sua vida. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Na parábola nós aprendemos uma coisa com Jesus, ou ao menos uma coisa, ou o que eu quero que você guarde hoje à noite. Que quando as nossas motivações não são devidamente questionadas, é quase certo que nós vamos nos tornar escravos de qualquer coisa. Quando as nossas motivações não são devidamente questionadas e a gente embarca em algumas coisas sem saber o que a gente está fazendo, é quase certo que a gente vai se tornar escravo do quê? De qualquer coisa. Porque quem faz o que dá na telha não é livre, quem faz o que dá na telha é gente sem critério. E gente sem critério se torna escravo de qualquer coisa. Acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Filho, eu não sei o que é guardar o coração. É você, a partir de hoje, começar a questionar tudo aquilo que está aparecendo aí. E aí a gente precisa de um item chamado maturidade. E maturidade é uma palavra, pelo menos eu acho que ela é tão deturpada, porque maturidade parece que são as pessoas mais velhas, né?
Não, as pessoas mais velhas são os velhos. Todo respeito. Não, o tempo traz a maturidade. Não, o tempo vai deixar a gente velho. Maturidade não vem com o tempo, maturidade vem a partir do momento em que você faz um acordo com o tempo e decide aprender com a vida. Aí você vai ficar maduro. Enquanto você não faz um acordo de aprender com todas as situações da vida, me desculpe, você é apenas um velho. E às vezes, inclusive, bem infantilizado. Porque o tempo nos deixa velhos. Um acordo com a vida faz de nós maduros. O que é maturidade? É a capacidade que eu tenho de, diante de um desejo, de uma decisão, eu pensar o seguinte: quanto que isso vai me custar? O que isso requer de mim? Para onde isso pode me levar? E você chegar à seguinte conclusão: é muito legal, eu queria muito, mas não vou fazer porque não estou disposto a lidar com as consequências. O nome disso é maturidade. Uma pessoa de 18 anos pode ter. Um adolescente pode ter. Na hora que oferecem para ele um baseado e ele fala: pô, já ouvi tanta história de onde isso aí vai parar, não quero. O que é isso? Maturidade. É uma consciência. Quando o desejo foi devidamente questionado, ele diz: estou fora. Pode até ser muito legal, inclusive, muito gostoso, porque todo mundo fala, mas já ouvi que faz tanto estrago e leva para tantos lugares complicados, não quero. Partir para outra. E uma coisa que eu quero que você guarde também hoje à noite, é que você precisa ter o hábito de instaurar no teu coração um negocinho chamado conflito, que a gente não quer. Aí você pode falar: Vili, resume aí a tua meditação de hoje à noite. Eu resumo da seguinte maneira: coração são os teus pensamentos e os teus desejos. Não saia fazendo as coisas antes de instaurar um conflito naquilo que você quer. O que é o conflito? É exatamente você questionar o máximo que você puder isso que está aparecendo dentro de você. Se olhar no espelho, qual foi a última vez que você se olhou no espelho? De verdade, assim. Não é para se pentear, escovar o dente, maquiagem, mas se olhar no espelho. Se olhar no espelho e contar para você mesmo os teus planos. Se você tiver coragem de fazer isso, você de fato está entrando num processo de maturidade muito grande. Se olhar no espelho e falar: pronto, agora é o seguinte, eu vou dizer o que eu quero. E você falar olhando para você em voz alta. Deixa esse conflito entrar dentro de você. Eu e você não podemos ficar mais na superfície daquilo que nós queremos, porque nós é que pagamos nossas contas, porque nós já somos adultos. A gente não pode mais ficar tratando a vida de uma maneira leviana, superficial, porque a vida requer pessoas profundas, com conteúdo e com coragem de instaurar conflitos dentro do próprio coração. Conflito é uma coisa essencial. Todo ser humano precisa de conflito. Conflito é uma coisa boa, não se esqueça disso. Conflito é o quê? É aquilo que foi questionado. Não, esse negócio nunca foi questionado. Então ninguém nem sabe qual é o problema que tem, porque nunca foi questionado. É casal que vira e mexe e fala assim: a gente nunca briga. Eu falo: putz, então está morto. Então um está morto. O Freud dizia isso também. Assim, uma relação entre duas pessoas, uma decide por ambos, uma decide, eles são de acordo em tudo. Mas se uma relação entre duas pessoas, elas estão de acordo com tudo, é porque uma das duas morreu. Não, a gente não briga. Não, vocês não brigam, vocês não se falam, vocês não transam, vocês não se olham, vocês não fazem mais nada. Não, um relacionamento tem que ter conflito, discussão de ideias, com respeito, com bons conteúdos, com elegância, mas conflito, esse relacionamento precisa de um conflito, porque senão você está dizendo que o teu relacionamento é perfeito, e não é. A prova de que ele não é qual é? Você está nele. Isso é a prova de que os nossos relacionamentos não são perfeitos. Quais são? Eu estou no meu, então já não é perfeito. Por quê? Porque eu estou nele. E a gente foge do conflito pela mesma razão que a gente não quer questionar nada. Por quê? Porque ao entrar num conflito no meu relacionamento, aí eu vou ter que terminar a discussão com a minha esposa dizendo: você está certa. Putz, ninguém aguenta isso. E se eu não quero muito fazer isso, talvez seja a coisa que eu mais preciso fazer. Admitir que o outro está certo.
porque os meus desejos, as minhas intenções no meu relacionamento estão absurdamente erradas. Vigie sempre os seus pensamentos, porque dele depende toda a sua vida. E eu vou encerrar com um provérbio que fala por que a gente precisa questionar, inclusive aquilo que é aparentemente bom. Provérbios 14, 12 e 13 diz assim: há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão, há muita tristeza e sofrimento. Tem algumas coisas que elas parecem legais, parece. Mas hoje em dia quase tudo parece legal. Porque a gente vive na época da imagem, dá um trato na imagem. Tu já viu gente feia no Facebook? Não tem, meu. Aí quando você encontra, fala, o que aconteceu? Pô, da hora que eu vi tua foto no Facebook, até aqui você bateu o carro umas 5 vezes, meu. Não é possível. Por quê? Porque na sociedade da imagem, a gente não trata na imagem, parece que vai ser muito legal. Aí o Provérbios está vindo dizendo, olha, presta atenção. Está falando para o filho pródigo. Ou, presta atenção. Porque você está no teu coração que a vida vai ser festa o tempo todo, que você vai transar o dia inteiro, que você vai beber o tempo todo, e não vai ficar bêbado. Que o teu dinheiro não vai acabar, e que vai se afar. Presta atenção, porque está muito legal, mas isso aí vai te levar para o buraco. Por isso que eu tenho que cuidar do meu coração, porque existem caminhos que parecem ser maravilhosos, mas o seu fim é fim de morte. O coração é seu, a responsabilidade é sua, as consequências também, as alegrias também, e isso é uma coisa encantadora na vida. É que eu construo a vida. Existem variáveis, coisas que acontecem que estão fora do meu controle, é verdade, mas eu tenho que lidar com as coisas que chegam a mim, mesmo eu não querendo. E o mais bonito disso tudo é que Deus não está dizendo que eu tenho que arrumar o meu coração e deixá-lo perfeito. Ele está dizendo, guarde. É uma tarefa que qualquer um pode fazer. O que me encanta no reino de Deus é exatamente isso. Cara, o reino de Deus é para todo mundo pode fazer. Não é a neurose da perfeição, é um convite a vigie, guarde, preste atenção, use a palavra que você preferir. Quem é que pode guardar o coração, prestar atenção nas atitudes, vigiar? Quem que pode? Eu e você, ou seja, é para nós. Eu não tenho que saber lidar com todas as questões do meu coração, muito menos as tuas, porque eu não sei lidar com as minhas, o que dirá com as tuas. Mas eu posso entrar num processo de exatamente, diante dos dilemas da vida, aqueles mais complicados, eu pensar, por que eu estou querendo isso? Por que eu estou indo atrás tanto disso? Por quê? Por que isso aqui virou uma obsessão? Por quê? Colocar um porquê em tudo que a gente faz pode evitar enormes tragédias. Porque às vezes quando a gente faz uma bobagem na vida, depois da bobagem a gente faz, por que eu fiz isso, não é? Então vamos colocar o porquê antes. Antes da tragédia. Porque a gente sempre coloca o porquê depois. Por que eu fiz? Vamos por antes. Por que eu estou querendo fazer? E quantas feridas talvez seriam evitadas? Quantas dores não estariam aí batendo na porta do teu coração? Quantas pessoas estariam livres? E o mais bonito, para encerrar, é que a história da parábola do filho pródigo, onde nós meditamos hoje de uma maneira tão simples, espero que tenha sido tão leve para você, é que no final não tem um pai com o dedo na cara dizendo as maiores palavrões do mundo e acusando a péssima decisão. No final da parábola tem um pai dizendo, que bom que você estava perdido, mas foi encontrado. As suas decisões foram de fato bem estranhas e bem ruins. Mas que bom que você acordou. E agora você pode continuar a tua vida, questionando as tuas atitudes, questionando os teus desejos e vivendo uma vida de festa. Quem é o filho pródigo? Somos nós, todos nós. A parábola do filho pródigo não é a parábola de um garoto. É uma parábola de garotos e garotas, homens, senhoras, do pastor que está aqui na frente falando. Somos nós.
Porque nós é que tomamos essas péssimas decisões. Nós é que não questionamos esses desejos que se instauram dentro do coração. Nós é que damos espaço a eles. E nós é que vira e mexe nos vemos com lama para todos os lados. Então nós também podemos escutar Deus dizendo: ok, isso aconteceu, é um fato histórico, não tem como ser alterado, mas isso não precisa ser repetido. Você não precisa ir parar na lama de novo. Fazendo o quê? Acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.